Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, continue sendo derramada sobre todos nós. Nós hoje tivemos o teste, de que a adoração do povo de Deus não está condicionada às circunstâncias. Sem som ou com som, adoramos o Senhor. E agora vamos tentar expor a palavra do Senhor com um som mais reduzido, mas esperamos que de fato o Senhor seja glorificado. Irmãos, abramos a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 7, verso 13 e 14. Nós estamos expondo a respeito do reino de Deus, com o tema que o teu reino venha. Esse é o nosso planejamento para o ano todo, de pregar todos os domingos desse ano a respeito do reino de Deus, e que o Senhor nos abençoe durante essa caminhada. E no momento nós estamos expondo as parábolas do reino. Começamos no domingo passado com a parábola do grande banquete e hoje a parábola da porta e do caminho. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Mateus 7, versos 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Deus Santo, graças te damos ao Pai, porque a sua palavra, fiel e verdadeira, pode ser lida, exposta, recebida pelo seu povo, ainda com liberdade. E nós louvamos o Senhor, porque hoje o Senhor, mais uma vez, fala conosco por meio dela, ó Pai. Pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento, que o Senhor quebrante os nossos corações, que o teu Espírito Santo nos faça entender, compreender e receber a palavra do Senhor, obedecê-la segundo a boa vontade do Senhor, ó Pai. Seja com o teu povo, abençoando a tua igreja. Nós te rogamos, ó Deus, no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu creio que se você não leu ou assistiu o filme, pelo menos já ouviu muita gente falar sobre as Crônicas de Nárnia. Especialmente o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Nessa história, 4 crianças, 4 adolescentes, Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia, encontram um mundo mágico através da porta de um guarda-roupa. Eles entram por aquela porta e descobrem um mundo mágico, uma terra chamada Nárnia. Nárnia era um reino governado pelo poderoso leão Aslan, mas que enfrentava uma constante oposição, constante luta contra a feiticeira branca. Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia descobriram que eles tinham uma missão em Nárnia quando eles entraram. A sua missão envolvia uma jornada pelo reino até chegar à cidadela do reino chamada Cair Paravel. Era a capital de Nárnia, onde ficava o trono real. Durante a jornada, a sua missão era servir e proteger, defender o reino de Nárnia. Mas durante a sua viagem, surgiram muitas tentações. Aliás, já na entrada em Nárnia, aparecem-lhes as primeiras tentações. Logo no início da jornada, eles conheceram a feiticeira branca. Com a sua beleza, ela era muito encantadora, toda branca, bem vestida, cheia de brilho, também com promessas fascinantes para os meninos. Ela tenta conquistar os irmãos para o seu lado, para que eles ficassem do seu lado. E Edmundo, em especial, ficou deslumbrado com tudo aquilo. Ele abriu os olhos de tal maneira e admirava a beleza da feiticeira branca e ficou mais impressionado ainda quando ela tira um pedaço de manjar turco e oferece a Edmundo. E ele fica enfeitiçado por aquele doce. E a partir dali, ele passa a desejar intensamente receber mais um pedaço daquele manjar.
e ele então passa a cobiçar, e ele passa a desejar receber novamente aquilo da feiticeira branca. A feiticeira também prometeu que o tornaria príncipe de Nárnia e, eventualmente, até o rei de Nárnia, se ele traísse os seus irmãos e os entregasse a ela. Com todas aquelas promessas, Edmundo fraquejou. Ele acabou sendo seduzido e ele traiu seus irmãos e os entregou à feiticeira branca. Bem, o texto que nós acabamos de ler também apresenta uma porta, mas não nos apresenta uma porta para o mundo mágico. Não é isso, mas uma porta para o reino de Deus. Também nos apresenta um caminho, não um caminho como aqueles que eles iam percorrer até chegar em Cair-Paravel, mas um caminho que nos leva à cidadela dos santos, à cidade do povo de Deus, a Jerusalém celestial. A porta estreita que conduz ao reino leva-nos a um caminho difícil, leva-nos a um caminho apertado, um caminho cheio de dificuldades, cheio de lutas, cheio de tribulações. E assim como a jornada por Nárnia era desafiadora, trazia tentações terríveis para aqueles 4 meninos, também a jornada pelo reino nos apresenta ao cristão uma série de desafios. É uma porta difícil de entrar e um caminho difícil de trilhar que o Senhor nos chama no seu reino. A vida cristã inicia-se na porta estreita e continua numa jornada em um caminho estreito. A porta é tão estreita que nenhum de nós consegue passar por ela. Ninguém consegue passar por ela, a não ser que receba o auxílio da própria porta, a não ser que a própria porta se abra para que nós passemos por ela. Também o caminho é um caminho difícil, um caminho que exige renúncia, fé, subordinação, obediência, mas é um caminho que conduz à vida, um caminho que leva para o céu. E também não podemos trilhar esse caminho, a menos que Jesus Cristo, o caminho, nos conduza por ele. O contexto dessa parábola está dentro do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte é uma série de ensinos do Senhor Jesus a respeito da vida no reino. E essa parábola em especial, ela está dentro desse contexto dos ensinos do reino de Deus e especialmente a respeito da entrada e da permanência no reino, da entrada e da caminhada, da jornada no reino de Deus. Jesus apresenta nesse texto 2 portas, 2 caminhos e 2 destinos, que cada um de nós deve considerar seriamente, porque considerar essas coisas é a decisão ou é a ação mais importante que alguém pode fazer na vida. Considerar o caminho, considerar a porta, considerar o caminho e considerar o destino que o Senhor Jesus apresenta aqui. Em primeiro lugar, nós vamos ver o Senhor Jesus descrevendo a porta e, na verdade, um chamado a entrar pela porta. Mas ele descreve que a porta do reino é uma porta estreita. Ele já nos avisa na entrada que a porta do reino é uma porta estreita. Sim, aqui ele fala de 2 portas, especialmente para alertar-nos a respeito da largura da porta do mundo, das facilidades que o mundo sem Cristo, o mundo sem fé, oferece para as pessoas, mas ao mesmo tempo nos apresenta a única porta que nos pode livrar da condenação eterna, a qual é Ele mesmo, a qual é a fé em Jesus Cristo. Enquanto a porta do mundo é larga, é acessível, a porta do céu, a porta do reino é apertada e difícil de entrar. Uma passagem de difícil acesso, que poucos poderão entrar por ela. Na verdade, ele mesmo diz que poucos escolhem entrar por ela, porque de fato é uma entrada difícil. Muitos entram pela porta larga. Muitos entram pela porta larga devido à facilidade de entrar, enquanto poucos escolhem a porta estreita.
Mas pensemos sobre o que Jesus nos ensina quando ele fala da porta larga e da porta estreita. Sim, quando nós olhamos para a doutrina da salvação em Cristo Jesus, quando nós consideramos que só há salvação por meio de Jesus Cristo e que ele mesmo declara ser a porta da nossa salvação, a porta larga, então, é qualquer tentativa de uma vida cristã sem confiança exclusiva em Cristo para a salvação. A porta larga é qualquer tentativa de uma salvação fácil, qualquer tentativa de uma salvação acessível, uma salvação sem sacrifício, uma salvação sem morte. A salvação, a porta estreita, ela exige morte. E de fato, para que essa porta se abrisse para nós entrarmos, o próprio Cristo precisou morrer. A porta e o caminho foram abertas através da morte substitutiva, sacrificial do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma porta larga é um cristianismo sem Cristo, é salvação sem Jesus, é arrependimento sem fé. E essas coisas são impossíveis, elas nem existem sequer. Lucas 13, no versículo 24, o Senhor Jesus, Lucas registrando esse mesmo ensino do Senhor Jesus, nós lemos: esforcem-se por entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Mas como é possível esforçar-nos para entrar, se as Escrituras dizem que ninguém é salvo por esforço, ninguém entra no reino por si mesmo? O ensino, na verdade, é que Deus concede graça aos seus eleitos. E à medida que Ele concede graça aos seus eleitos, todos os seus eleitos são chamados para a porta e eles conseguem aproximar da porta por causa da graça que é dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, mediante o seu Espírito. Em João 10, no verso 9, Jesus ensina-nos que Ele é a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Quem entra por mim será salvo. Jesus é apresentado como o único acesso para o céu. Mas a pergunta é: como alguém pode conseguir entrar pela porta se ao mesmo tempo rejeita a porta? Como aqueles que rejeitam a porta pela qual desejam entrar poderão entrar no reino dos céus? A porta de entrada no reino é a fé em Cristo Jesus. Mas se rejeitam o próprio Cristo, como poderão ser salvos? E é assim que muitos têm feito: rejeitar Jesus, rejeitar sua obra, rejeitar seus ensinos e esperar entrar no reino que pertence a Ele. É, no mínimo, uma contradição. Muitos querem as promessas de Deus, querem os benefícios da salvação, mas não querem submeter-se ao Senhor, submeter-se ao seu senhorio e sofrer as aflições, os perigos que a vida cristã nos oferece. O Senhor Jesus nos avisou: no mundo tereis aflições. E nós temos que estar preparados para saber que enquanto aguardamos, enquanto caminhamos nessa jornada pelo reino, nós estamos suscetíveis a perigos, a tentações, a castigos, a uma série de coisas que tornam a nossa caminhada difícil. No entanto, nós entramos pela porta. E entrar pela porta é confiar em Cristo. É confiar plenamente em Cristo Jesus e somente em Cristo Jesus. A porta larga é a tentativa de adquirir a salvação ou de obter a salvação por meios fáceis, por meios carnais. Muitos buscam a salvação pelas obras, por tradições,
por mera religiosidade, mas se recusam a arrepender dos seus pecados, se recusam a submeter-se ao Espírito de Cristo para que sejam transformados, para experimentar aquela transformação que o Evangelho exige. O Evangelho oferece salvação gratuita para cada um de nós e oferece também santificação gratuita. No entanto, a salvação, a santificação que é gratuita, torna-se obrigatória, compulsória para todos que entram no reino. É impossível, não pode, não é plausível pensar que nós podemos entrar no reino, entrar pela porta e não ser transformados pelo rei, e não ser mudados pela vida do rei. Como nós queremos entrar por uma porta estreita, sem deixar para trás a bagagem do pecado e do egoísmo, o peso das nossas mazelas para trás? Como nós queremos entrar por uma porta estreita, sobrecarregados de coisas que são contrárias ao reino, que militam contra o reino? João Calvino, falando sobre a entrada no reino, sobre a porta do reino, disse o seguinte: o arrependimento e a fé em Jesus é a porta de entrada do reino. O arrependimento não pode existir sem fé, nem a fé sem arrependimento, pois é impossível alguém se voltar sinceramente para Deus sem ao mesmo tempo abominar o pecado e desejar viver uma vida santa. Portanto, a porta estreita exige que você lance de sobre si todos os pecados, todas as sobrecargas, todas as bagagens, todo o jugo. E Cristo Jesus mesmo é quem tira de você, é quem tira de nós esse jugo do pecado. Porque Ele levou sobre si o nosso jugo. Ele levou sobre si a nossa carga. Ele levou sobre si o nosso pecado. Thomas Watson, também falando do mesmo assunto, disse: a porta estreita do arrependimento nos leva ao salão da glória. E se nós não tivermos essa perspectiva, nós sempre entenderemos a porta estreita como algo pesado, difícil para a nossa vida. Mas a porta estreita do reino, arrependimento, transformação, conversão, leva ao salão da glória, leva-nos à presença do Rei. Assim, meus irmãos, cada um de nós precisa avaliar como nós estamos olhando para a porta e como nós entendemos a porta de entrada do Rei. Há alguns que ainda não entraram. E a esses que não entraram, nós temos que alertá-los com urgência. É perigoso estar fora do reino de Deus. É perigoso estar fora da porta. E você precisa examinar o seu coração e ver se você precisa urgentemente de conversão e arrependimento. Você precisa abandonar os seus pecados. Você precisa crer em Jesus para ser salvo. Você precisa fechar os olhos para qualquer outra porta que aparecer diante de você. Porque somente Cristo é uma porta segura para quem está perdido. Somente Cristo é a porta segura. Não é fácil, mas é segura. Não é fácil, mas é segura. Nós, os crentes, devemos também pensar, examinar os nossos corações a respeito de como nós temos visto e entendido a porta da salvação, a porta do reino. Ao entrarmos, nós nos tornamos parte do reino. Agora nós estamos dentro do reino como herdeiros de Deus. Mas nós também, ao entrarmos, precisamos entender que devemos fechar os olhos para o que está lá fora. Tudo o que ficou fora da porta deve permanecer fora da porta. Agora é olhar em frente, é encarar diariamente a jornada no reino e esquecer as coisas que para trás ficaram.
esquecer tudo aquilo que nos atraía nesse mundo mau. A porta estreita já foi passada e agora nós não podemos mais ficar olhando sequer pela fresta para olharmos e vislumbrarmos coisas desse mundo e desejarmos e nos deslumbrarmos com coisas e facilidades da porta larga e do caminho espaçoso. Sim, nós somos chamados novamente a considerar como nós temos visto a porta de entrada do reino. Jesus também apresenta dois caminhos. Ele apresenta um caminho largo e o caminho apertado, ao ensinar que o caminho do reino é também um caminho apertado. Assim como a porta é estreita, o caminho é apertado. Sim, Jesus apresentou duas portas e agora dois caminhos. O caminho do reino é descrito como um caminho estreito e difícil, enquanto o caminho do mundo é descrito como um caminho largo, fácil, onde muitos optam por andar por causa da acessibilidade, da facilidade. Parece natural. Nós, quando vamos para Tucuruí, por exemplo, e essa semana tivemos que viajar, nós sempre escolhemos o melhor caminho. Tem duas opções. Tem a opção de ir por Goianésia ou tem a opção de ir por repartimento. E a gente sempre considera o caminho que está mais fácil, o caminho que tem menos buraco, o caminho que tem menos impedimentos, que o asfalto está melhor. Mas na vida cristã, no reino, nós não podemos fazer a mesma dinâmica. Nós não podemos avaliar do mesmo modo, porque Cristo nos avisa, nos alerta que o caminho espaçoso é um caminho perigoso. É uma vida sem renúncias, uma vida sem exigências espirituais, e especialmente nós que vivemos numa sociedade que é escrava do instantâneo, do imediato, do imediatismo, que ama o conforto, que ama o que é fácil, que é seduzida pela aparência. Nós temos que tomar cuidado para não estarmos sendo convencidos a trilhar o caminho espaçoso. O relativismo moral torna o caminho do mundo, especialmente em nossa época, a opção mais aprazível, até mesmo para muitos cristãos. O famoso não tem nada a ver é a aplicação mais prática do relativismo moral na vida dos crentes. Quando vamos corrigir alguém ou exortar um jovem e o que ouvimos é: mas não tem nada a ver, pastor. Isso não tem nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Relativismo que leva a opções fáceis, que leva a opções agradáveis, opções que são mais palatáveis para a sociedade moderna. Mas o caminho do reino, ele é um caminho difícil. E por ser um caminho difícil, ele se torna um caminho impopular, um caminho indesejado. Sim, o caminho do reino é apertado. E ele implica numa vida de sacrifícios pessoais, numa vida de renúncias, e é isto que exige o discipulado cristão. Ser cristão não é fácil, nunca foi, e nenhum crente foi enganado. Nenhum de nós foi enganado ao ser chamado para o Evangelho, porque o Evangelho de Cristo Jesus é claro que ao seguirmos a Cristo, nós temos que fazer renúncias, sacrifícios, tomar a cruz, segui-lo. Esses tempos eu estava assistindo um documentário a respeito da vida marinha e tinha um peixe muito curioso. Ele é um peixe predador de peixes menores e ele tem um recurso que é pendurado na ponta por cima da sua cabeça, parece um anzolzinho, mas tem uma luz, uma substância que reflete na ponta daquele anzolzinho dele. E é tão bonito e atrativo, e ele fica piscando, e aí os peixes pequenos são atraídos para ali. Quando são atraídos, então logo o peixe vai e os preda e os consome.
Então, eles são enganados, atraídos pela beleza, fascinados por aquela beleza, e depois o que estava sendo oferecido era outra coisa. Não, o Evangelho não é assim. O Evangelho, Cristo nunca pintou um quadro de facilidades, de bonanças, de belezas, de coisas para esta vida, para te atrair para o reino, para quando você chegar e descobrir que o caminho era cheio de pedra. Cristo nunca postou fotos do caminho do céu, do caminho do reino, com um caminho asfaltado, sem buracos e sem pedras e sem espinhos. Nunca para te atrair. Ele sempre avisou que o caminho do reino é um caminho difícil, um caminho apertado, um caminho cheio de dificuldades. Ser cristão em nossa sociedade atual implica ir contra pensamentos e valores que para a maioria da sociedade são normais. Ir contra a corrente do mundo. Enfrentar perseguições ideológicas, manter a fidelidade a Deus em meio às tentações constantes é o desafio de cada crente, de cada jovem, de cada criança, especialmente no contexto estudantil. Mas esse é o chamado do Evangelho, para uma vida de renúncia e santificação para Deus. Lucas, capítulo 9, versículos 23 e 24, o Senhor Jesus nos alerta. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. O Senhor nos alerta das dificuldades do caminho do reino. Atos capítulo 14, versículo 22, se vocês se lembram, Paulo estava em Derbe, e lá, por causa da pregação do Evangelho, moradores, cidadãos de Antioquia e de outras regiões ali dali próximo, vieram, pegaram Paulo e bateram tanto que o deram como morto. Pensaram, a notícia que corria pela cidade é que ele estava morto. Os crentes o socorreram, no outro dia ele saiu dali e foi para outra cidade com Barnabé. E quando ele volta passando pelas cidades dos que bateram nele. E ele ensinava aos crentes, não desanimem. Atos 12, verso 22. Porque através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O reino de Deus implica sofrimento para os seus súditos. Implica sofrimento para os crentes. Paulo anuncia, Paulo alerta os crentes, não desanimem. Porque através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É claro que nem Jesus, nem Paulo estão ensinando que as tribulações, os sofrimentos, são algo necessário para a nossa redenção, que eles são parte da nossa salvação. Não. O que eles estão ensinando é que a vida do salvo no reino, enquanto aguarda a consumação do reino, é sim marcada por essas coisas, porque enquanto caminhamos no reino, nós enfrentamos a oposição do mundo caído, nós enfrentamos a semente de Satanás, constantemente, a descendência de Satanás constantemente atacando a igreja, atacando o povo de Deus. Por isso, é natural que soframos perseguição, tribulações e dores. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, Paulo novamente nos alerta. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Todos, sem exceção. Todos os que desejam viver piedosamente sofrerão perseguição. Martinho Lutero nos disse o seguinte a respeito dos sofrimentos da nossa fé. Uma fé que nada custa é uma fé que nada vale. Se você acha que a vida cristã é algodão doce, você não entendeu nada do Evangelho. Se você acha que a vida cristã é fácil, a vida no reino é fácil, você não entendeu nada do Evangelho. É claro que a vida no reino é cheia de benefícios,
cheia de bênçãos, especialmente de bênçãos eternas. Mas ao mesmo tempo, a vida no reino é cheia de aflições. O caminho do reino é difícil. O caminho do reino é pedregoso, é espinhoso, é apertado para todos os que hão de herdar a salvação. John Bunyan, autor de O Peregrino, disse o seguinte: embora o caminho da vida seja estreito e difícil, ele nos leva seguros à cidade celestial. E essa é a alegria do crente. Enquanto machuca os seus pés, enquanto fere os seus pés, caminhando no caminho estreito do reino, ele tem essa visão em mente, que o caminho é estreito, mas ele nos leva seguro à cidade celestial. Assim, meus irmãos, nós novamente somos desafiados, somos chamados pelo Evangelho a examinar as nossas convicções e o nosso coração. Os não crentes são exortados à necessidade de arrependimento e mudança de direção. Você está no caminho errado e você precisa mudar de caminho. E naturalmente ninguém em sã consciência abandona a estrada boa e acessível e fácil para passar por um caminho difícil, espinhento e pedregoso. Mas essa é a chamada do Evangelho. Saia do caminho fácil, saia do caminho largo, espaçoso, e entra pela porta estreita e tome o caminho estreito, o caminho difícil, porque é este caminho que leva à vida. A nós, os crentes, também somos chamados à necessidade de perseverança na jornada. Sim, não saiam do caminho, permaneçam no caminho, ainda que seja difícil andar por ele. A vida cristã, a vida no reino, não é fácil, mas permaneçam, perseverem, porque haverá o galardão. E é exatamente essa grande verdade que Jesus ensina a respeito da porta estreita e do caminho estreito. Há um destino. E é claro que ele apresenta da mesma forma dois destinos, mostrando um destino terrível e o destino bom no final da porta estreita e do caminho estreito. O destino do caminho largo é a perdição, enquanto o caminho estreito conduz à vida, conduz à eternidade. A perdição e a vida eterna são apresentadas como as únicas opções possíveis para esses dois caminhos. A perdição é a condenação eterna, aquela separação definitiva, permanente da glória de Deus, que os que não entrarem pela porta estreita e não trilharem o caminho apertado herdarão. Romanos 3, 23, é claro, apresenta toda a raça humana numa condição terrível. Ele disse: toda a raça humana pecou e destituída está da glória de Deus. Todos pecaram, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa destituição, o afastamento, pode ser temporária ou pode ser eterna. Sim, ela é temporária para os eleitos, para os que creem, pois assim que eles são salvos, eles são restituídos à glória ou à gloriosa presença de Deus. Mas, infelizmente, ela é definitiva para os que não creem, pois eles serão lançados no inferno, serão separados da presença de Deus, serão separados da presença gloriosa e colocados em um castigo eterno desse Deus que é santo e justo e não pode tolerar o pecado. Em um mundo onde a ideia de condenação eterna, de rejeição eterna tem sido abandonada cada vez mais, onde os púlpitos evitam tratar de pecado e falar de condenação, reafirmar a verdade bíblica do juízo de Deus
e da salvação eterna somente por meio de Jesus Cristo é necessário constantemente. E parece que pregar o Evangelho vezes após vezes para os mesmos crentes parece desnecessário. Mas lembremos do que Jerry Bridges fala sobre isso no livro O Evangelho para a Vida Real. Nós precisamos do Evangelho todos os dias, porque todos os dias pecamos e o Evangelho é a única maneira de lidar com o nosso pecado diário. Não há outra forma. Por isso, nós precisamos considerar e pensar e pregar e falar, sim, de um inferno eterno, mas de uma salvação eterna. De lembrar do perigo que é andar longe do Senhor, do perigo que é não entrar pela porta estreita e não percorrer o caminho estreito do reino. Já lembrei os irmãos diversas vezes, e é necessário lembrar-nos constantemente, não há atividade mais perigosa para o homem do que não crer em Cristo. Esta é a atividade mais perigosa exercida na terra. Não crer em Cristo é a atividade mais perigosa que você pode fazer. Por isso, nós somos chamados ao arrependimento. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos alerta: o salário do pecado é a morte. E aqueles que não abandonam os seus pecados, aqueles que não são livres do pecado pela obra redentora de Cristo Jesus, estão condenados à morte eterna. Mas esse mesmo verso nos lembra: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aqui nos é apresentado o resultado de andar pelo caminho largo e o resultado de andar pelo caminho estreito, apertado. Andar pelo caminho largo nos levará, nos dará como paga, nos dará como salário a morte eterna. Mas andar no caminho estreito, no caminho apertado, nos dará o dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. Apocalipse, capítulo 21, no verso 27, falando sobre a cidade do Rei, a Nova Jerusalém, nós somos lembrados de que nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. É o alerta para cada um de nós. Talvez você, crente, pense assim: mas eu sou crente, essa verdade é tão elementar, é tão básica. Meus irmãos, nós precisamos lembrar dessa verdade elementar, básica, todos os dias, para que não esqueçamos de onde fomos tirados e do que fomos livres. Jamais esqueçamos disso. Essa verdade é um alerta urgente a todos nós. Jonathan Edwards disse o seguinte: a estrada para o inferno está pavimentada de boas intenções não acompanhadas de fé. A incredulidade, a rebeldia contra Deus, só tem como resultado a condenação. Não há outro resultado possível. Charles Spurgeon também disse o seguinte: os caminhos podem ser muitos, mas apenas um leva à vida eterna. Não há outra opção. E assim nós devemos ser lembrados mais uma vez de considerar a porta e o caminho. Mas especialmente agora considerar o destino que cada uma das portas e cada um dos caminhos dará aos seus seguidores. Aos não crentes, é necessário refletir sobre o seu destino eterno. Talvez você esteja preocupado demais com a sua vida agora, aqui e agora. Preocupado demais em ganhar dinheiro, em ser feliz, em fazer o que lhe agrada, e você tem esquecido de render-se perante o Senhor e reconhecer que você precisa de um Salvador. Hoje é tempo de arrependimento. E se você
se diz cristão, cuidado. Veja que os seus cabelos não estejam sendo chamuscados pelas chamas do inferno, porque você tem andado muito próximo da porta larga, muito próximo da porta do inferno. Cuidado. E os crentes, mantenham-se fiéis. Ainda que o caminho seja difícil, que a jornada seja longa, que seja pesado, em alguns momentos caminhar, trilhar o caminho do reino, mas não se esqueçam, a perseverança na esperança da vida eterna nos dá conforto enquanto ferimos os nossos pés na estrada do reino. A esperança da glória nos dá conforto, porque nenhuma tribulação desse mundo é comparável com as glórias do porvir. Nenhuma. Por isso, perseveremos, caminhemos em direção ao céu. Trilhemos a estrada do reino, sabendo que o nosso destino é a vida eterna. E já desfrutamos dela. Não é uma realidade que aguardamos para o futuro, mas é uma realidade que já temos aqui e agora. Já desfrutamos da vida em abundância que Cristo nos dá. Olhando novamente para a história de Nárnia, para a jornada pelo reino, na história, ao entrarem pela porta do guarda-roupa, Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia foram desafiados a permanecerem fiéis durante a jornada do reino. Eles foram também tentados a confiarem no governo gentil e habilidoso da feiticeira branca, mas na verdade eles precisavam colocar sua confiança no governo sábio do rei Aslan, enquanto eles caminhavam em direção a cair para Vel. Infelizmente, Edmundo foi seduzido pela feiticeira branca e ele traiu seus irmãos e se aliou a ela. Vocês devem se lembrar da história. E segundo a lei, chamada Lei Profunda de Nárnia, todo traidor passava a pertencer à feiticeira branca. E o destino do traidor, uma vez na mão da feiticeira branca, era a morte. E Edmundo, por sua traição, estava condenado. Assim como todos os pecadores estão condenados diante de Deus, diante da justiça de Deus. Todos nós estávamos condenados por causa de nosso pecado. Mas de acordo com a lei profunda de Nárnia, se alguém que não cometeu traição se entregasse voluntariamente no lugar do traidor e ele então morresse na mesa de pedra, e ao morrer a mesa de pedra se partisse, a morte então começaria a retroceder e o traidor não precisaria pagar com a sua própria vida. Foi então que o rei Aslan se entregou no lugar de Edmundo. E então Aslan morreu e a pedra se quebrou, livrando Edmundo da morte. Nós todos, meus irmãos, juntamente com Eva e Adão, comemos o manjar branco da serpente no Éden. Nós todos comemos daquele fruto e pecamos contra o nosso Deus. E a porta do reino é estreita demais para traidores carregados de transgressões. A porta do reino é estreita demais para pessoas como nós, carregados de pecados e delitos na presença de Deus. Além disso, o caminho do reino é difícil demais para ser trilhado com alguém que está sobrecarregado de pesos e fardos do pecado. Por isso é impossível que um homem por si mesmo, um pecador, um transgressor, um traidor, por si mesmo, entre pela porta estreita do reino e consiga trilhar, fazer a jornada do reino, sobrecarregado de pecados. Por isso, só parecia restar
como únicas opções aos transgressores carregados de pecados, de fardos de transgressões, uma porta larga e um caminho espaçoso. O problema era o seu destino, a condenação eterna. É só esse o resultado para os que precisam trilhar o caminho largo, para os que precisam pegar a porta estreita, a porta larga e trilhar o caminho espaçoso. Mas Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, ele morreu por nós, levando sobre si os nossos pecados e abrindo para nós um novo e vivo caminho para o seu reino eterno. E à luz dessa verdade, meus irmãos, é que nós vivemos. É à luz dessa verdade que nós podemos nos aproximar da porta. Que no dia em que o Senhor nos alcançou com a graça da salvação, lá estávamos nós, diante daquela porta estreitíssima. E quando nós fomos chamados para entrar, não havia possibilidade de entrar, por causa dos nossos pesos, por causa das nossas sobrecargas, por causa dos nossos pecados. Mas Cristo Jesus deu a vida por nós, tirando de sobre nós todo o pecado e colocando sobre Ele. Tirando de nós todo o peso, toda a sobrecarga e colocando sobre Ele. E assim nos habilitou para passar pela porta estreita. De igual modo, seria impossível fazermos uma jornada feliz enquanto caminhamos pelo reino, aguardando o retorno do Rei. Seria impossível se nós ainda estivéssemos sobrecarregados com pecados e pecados que cometemos diariamente e que vamos acumulando em nossa jornada e nossa caminhada no reino. Mas mais uma vez, nós somos lembrados de que o Rei, quando nós confessamos os nossos pecados, o Rei é justo e fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E Ele retira de sobre nós os pesos e fardos que nós vamos pegando de volta enquanto trilhamos a jornada do Rei. E assim, nós podemos olhar para frente e confiados em Cristo Jesus, a verdadeira porta e o único e vivo caminho, nós podemos olhar para frente e ver o nosso destino. E o nosso destino é uma vida eterna de bem-aventuranças na presença do Rei glorioso. E lá nós vamos poder sentar naquela mesa de domingo passado e comer com Ele, livres de nossos pesos, pecados, transgressões. Porque o final do caminho do reino, o final do caminho é a vida eterna. À luz dessa verdade, meus irmãos, que nós possamos viver em gratidão, em submissão, fidelidade a esse Rei que se entregou por nós, a esse Rei que deu a vida, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. E com essa verdade em mente, com essa verdade no coração, trilhemos diariamente pelo caminho do reino que nos conduz à vida eterna. Tem uma canção de um cantor chamado Gerson Borges, que diz assim: marcharemos cheios de coragem e seguiremos seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. O caminho é difícil, a estrada é apertada, a porta é estreita, mas nós podemos marchar na graça e na coragem do Senhor. Sim, meus irmãos, permaneçamos fiéis. Nós já passamos pela porta e agora estamos no caminho, aguardando o retorno do Rei. Sim, meus irmãos, permanecemos fiéis em nossa jornada, pelo Rei e pelo reino, para a glória eterna do nosso Deus. Amém? Vamos orar.